A paz do Senhor, meus amados irmãos, quero trazer uma palavra de reflexão para a sua vida, que se encontra em Hebreus capítulo 13 e verso 8, diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, e é o mesmo e o será para sempre. Meus irmãos, o autor aos Hebreus, ele está exortando os crentes a se acautelarem acerca das falsas doutrinas, estranhas doutrinas, e está recomendando a eles lembrarem de seus antigos pastores, instrutores, que pregaram a palavra de Deus, a fim de imitarem a fé deles. E é nesse contexto que ele vai afirmar a imutabilidade de Jesus Cristo. Ele é imutável, ele não muda. E existem algumas verdades aqui que nós aprendemos. Ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, ou seja, ontem ele foi o Cristo da profecia anunciado, porque todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Ele é tudo nas Escrituras. Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele, o Cordeiro da Páscoa que os judeus celebravam era símbolo dele, o tabernáculo era um tipo dele, a própria Arca da Aliança, os objetos que dentro dela estavam ali, eram sombra dele. As festas que Israel anunciavam falava dele, os sacrifícios que eram prenúncios ali do sacrifício perfeito e único que ele faz, o próprio sábado apontava para ele. Ele é o único que oferece o descanso verdadeiro, irmãos, para a nossa alma. Ele é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. O nosso Jesus, ele é o Emanuel, Deus conosco, o sol da justiça, é a brilhante estrela da manhã. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Filho do Altíssimo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós aprendemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem e também o hoje. O mesmo hoje que habitou com o Pai em glória, em excelsa glória, antes que houvesse o mundo. O mesmo que criou todas as coisas e a sustenta pela palavra do seu poder. O mesmo que na plenitude dos tempos nasceu de uma mulher, sobre a lei, para ser o nosso Redentor. O mesmo que habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, andando por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Sim, o mesmo que voltou ao céu, derramou o Espírito Santo e está sentado no trono como governador do universo. Toda a terra está cheia da sua glória. O mesmo que à destra do Pai exerce a gloriosa função de sumo sacerdote, de advogado do seu povo neste momento. Ele é o mesmo em seus atributos, é o mesmo em suas poderosas obras. Ele é o pastor, o bispo da nossa alma, o regente da nossa alma. É o refúgio verdadeiro, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa justiça. Jesus é a razão suprema da nossa vida. Nele não há nenhuma sombra. Em seu caráter não há qualquer variação. Ele é o Rei da Glória, diante de quem se encurva todos os exércitos celestiais. Ele é o fundamento, irmãos, o dono, o edificador, é o protetor da igreja. Ele é a porta da salvação. Ele é o caminho para Deus, a verdadeira luz que ilumina todo homem. Ele é o mesmo que triunfou sobre os principados, as potestades, lá na cruz do Calvário. Sim, ele é quem nos toma pela mão direita, nos guia com seu conselho eterno, nos recebe na glória. Este Cristo, mesmo ontem, hoje, e a Bíblia continua, e eternamente, para sempre. Meus irmãos, a plena consistência na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nunca mudou, ele jamais mudará. Ele é o mesmo ontem, é hoje e será para sempre, eternamente. Seus atributos são os mesmos, suas obras são as mesmas. O que ele fez, irmãos, ele continua fazendo, continua operando. Ele nunca desistiu de você, de ser o seu Redentor, de te perdoar. Ele não mudou. Ele não abre mão de você. Ele tem poder para redimir os seus pecados, seus delitos, suas falhas.
Ele pode tudo. Ele faz tudo conforme o seu conselho, o conselho da sua vontade. Meus irmãos, Ele cumprirá cada palavra feita porque Ele é imutável. Ele consumará a história. Ele vai levar o desfecho final, vai arrebatar a igreja. Ele é imutável, Ele prometeu, Ele vai fazer. Ao fechar aí as cortinas do templo, vai abrir a porta da eternidade. Ele colocará todos os inimigos debaixo de seus pés. Ele vai reinar soberanamente, gloriosamente, com a sua igreja, pelo século dos séculos, irmãos, eternamente. Por isso que nós afirmamos, irmãos, portanto, que de eternidade a eternidade Ele é Deus. Ele tem em suas mãos o universo. Ele governa sobre as nações. Meus irmãos, o reino deste mundo estará sobre o seu governo. E Ele reinará para sempre, porque Ele nunca houve nem jamais mudança nele. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.